Sejam bem-vindos ao Mundo na Zona. Depois da nossa última edição especial voltada inteiramente ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que atingiu no último sábado, dia 24 de fevereiro, o marco de 2 anos, essa semana a gente volta para a nossa programação normal, falando sobre os principais eventos de política internacional que aconteceram nesses últimos dias. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e doutoranda em Ciência Política, e hoje eu estou aqui para destacar 4 acontecimentos que marcaram esses últimos dias. E falando sobre o tema de segurança internacional, a gente vai agora para o Oriente Médio, falar justamente sobre o conflito que acontece atualmente na faixa de Gaza. Israel iniciou alguns bombardeios contra a cidade de Rafah, que fica na fronteira com o Egito e que atualmente abriga aproximadamente 1,5 milhão de pessoas que foram deslocadas para essa região. Lembrando que desde o início do conflito, lá em outubro do ano passado, Israel veio pedindo para que as pessoas da faixa de Gaza se movimentassem no território, um território extremamente populoso e muito apertado. Israel pediu para que as pessoas saíssem das regiões norte e fossem justamente para a região sul, onde está a cidade de Rafah. Então, muita gente já se refugiou, já se tornou um refugiado interno, justamente por conta desses pedidos de Israel, que, segundo o governo israelense na época, serviriam para evitar mais causalidades em relação a esse conflito. Mas agora Israel mudou totalmente a sua forma de atuação na faixa de Gaza e decidiu também fazer ataques contra essa região de Rafah, também outra cidade próxima ali da região, que é a cidade de Khan Yunis, que veio recebendo vários ataques nesses últimos dias. Israel declarou que faria ataques à cidade de Rafah caso o Hamas não entregasse todos os reféns israelenses que ainda estão na faixa de Gaza até o Ramadã, um feriado que acontece em março. Mas mesmo essa data limite determinada pelos israelenses não tendo chegado ainda, nós já observamos alguns ataques nessa cidade. Logo que Israel declarou que tinha a intenção de fazer ataques contra Rafah e estabeleceu esse prazo, os Estados Unidos se pronunciaram no Conselho de Segurança de forma contrária e pediram para que Israel não atacasse essa cidade, justamente por causa do número de feridos e mortos que seriam decorrentes disso tudo. Então, foi a primeira manifestação dos Estados Unidos desde o início do conflito, em 7 de outubro, que foi contra os interesses israelenses, principalmente a primeira declaração no âmbito do Conselho de Segurança, o que torna isso ainda com um peso maior por parte dos Estados Unidos. Então, existe aqui quase que um consenso internacional de que os ataques israelenses nessa região seriam absolutamente imorais por conta do número de civis que estão ali, justamente, de novo, por conta de um pedido de próprio governo israelense para que elas estivessem nessa região. Ainda assim, Israel novamente desrespeitou o pedido dos Estados Unidos e já começou a realizar alguns bombardeios pontuais nessa cidade. Além disso, o governo israelense também divulgou um plano para a Palestina pós-conflito. Foi a primeira vez que o governo israelense, de alguma forma, mencionou o que pode acontecer nesse pós-guerra. E esse plano foi, no mínimo, extremamente controverso e muito criticado por vários atores internacionais. Segundo Israel, não serão aceitos nenhum tipo de governo na Palestina no pós-guerra que incluam membros do Hamas, o que até aí seria compreensível, tendo em virtude todo o conflito que aconteceu, mas que também não seriam aceitos membros que estão ligados à Frente da Libertação da Palestina. Isso causou um grande problema político naquela região, já que a Frente de Libertação da Palestina funciona basicamente como um guarda-chuva de várias organizações políticas ali da região. Então, se Israel declara que não será aceito nenhum membro que tenha qualquer ligação com a Frente de Libertação da Palestina, no fundo, o que Israel está fazendo é impossibilitando que qualquer pessoa assuma o poder, porque é praticamente impossível que pessoas com movimentações políticas e que de fato pudessem assumir o governo não tenham essa ligação com
essa instituição. Então, Israel foi, de alguma forma, criticada por esvaziar completamente o cenário político da Palestina no pós-conflito. Então, esse plano, pensando na paz do futuro, na verdade, né, ele é um plano que impede qualquer tipo de governo ali naquela região. Impede e deixa cada vez mais longe a possibilidade da criação de um Estado palestino. A solução dada pelos Estados Unidos, uma sugestão, foi de que o próprio Fatah assumisse o controle sobre a faixa de Gaza depois que o conflito fosse finalizado, que um cessar-fogo fosse negociado. Atualmente, o Fatah é quem governa a região ali da Cisjordânia. E então essa possibilidade levantada pelos Estados Unidos, na verdade, apenas aproxima a possibilidade de criação de um Estado nacional palestino, já que atualmente nós temos governos distintos em territórios que não são contínuos. Então, de fato, a criação de um Estado se torna muito difícil. Se nós temos, embora territórios que não são contínuos, mas com o mesmo governo, o mesmo ator político controlando ambos os lados, a possibilidade de se criar um Estado nacional se torna muito mais real, muito mais palpável ali para os palestinos. O que é uma sugestão, no mínimo, difícil de compreender, vinda por parte dos Estados Unidos, que desde o início, desde a criação do Estado de Israel, assumem grande apoio ao Estado de Israel e que raramente foram contrários aos interesses desse governo, mas que agora cada vez mais vem tendo essas sugestões que de alguma forma são contrárias àquilo que é mais íntimo da política israelense. Obviamente, essa sugestão já foi negada pelo governo de Israel, mas ainda assim é interessante notar que isso foi levantado pelos Estados Unidos e que isso de fato poderia ser muito mais possível do que o próprio plano israelense que foi divulgado nesses últimos dias. Esse plano de Israel também inclui a desmilitarização completa da faixa de Gaza, praticamente estabelecendo um sistema de tutela de Israel em relação a essa região. Também propõe a desradicalização da educação entre os palestinos. Israel vem dizendo há muito tempo que existe um antissemitismo disseminado nas escolas ali da região e que isso deve ser combatido. E Israel também propôs o fechamento da agência da ONU para a Palestina e a substituição dessa agência por uma outra agência mais responsável. Aqui, essa proposição vem muito em decorrência das denúncias do Estado israelense de que alguns membros dessa agência da ONU para a Palestina foram cúmplices durante os ataques de 7 de outubro. Isso vem sendo investigado já, e é importante notar que se de fato isso aconteceu, essas pessoas serão punidas, mas que apesar de tudo isso, essa agência da ONU para a ajuda da Palestina é a principal agência humanitária da região e que a dissolução dela causaria com certeza um conflito ainda maior em termos humanitários. Nós já vemos uma situação humanitária caótica na região da Palestina, especificamente na faixa de Gaza, e caso isso de fato seja concretizado, nós veremos a piora substancial da qualidade de vida dessa população. É importante notar que até agora já foram mais de 30 mil mortos notificados, que nós temos conhecimento. Possivelmente esse número é ainda maior. E isso cada vez mais tende a se aprofundar nessa região. Então, é necessário sim que os países comecem a pensar em possíveis acordos de paz e possíveis cessar-fogo no futuro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dos temas que eu separei. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre eles, deixem o seu comentário aqui. E também qualquer sugestão para os temas da próxima semana, também comentem. Muito obrigada e até o vídeo da semana que vem.